Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Para nós é uma honra contar convosco aqui nesta sessão especial comemorativa do 25 de Abril. Nós vamos dar início à nossa sessão com uma surpresa que preparamos para vocês, que espero que gostem. Aguardamos só uns minutinhos para que a surpresa se prepare. Eu nem sequer vou dizer quem é, vocês vão ouvir e deleitar-se com o prazer da interpretação que se vai seguir. Só um momento, então. Muito obrigada ao Coro da Câmara, foi uma excelente interpretação e escolhida por todos nós para que nos lembremos que foram canções destas que acordaram espíritos e levaram as pessoas a lutar por aquilo que nós conseguimos e que estamos hoje aqui a celebrar. Portanto, está aberta esta sessão. E eu vou dar a palavra com um elemento mais jovem, que é a Mariana Coelho, a nossa representante da Assembleia Municipal Jovem, que nós entendemos é bom iniciar esta sessão com um elemento que irá dar continuidade e perpetuar esta memória. Mariana Coelho, tens a palavra, por favor. E muito obrigada por teres vindo. Muito bom dia a todos. Há 45 anos atrás, neste mesmo dia, o povo português saiu à rua com um objetivo em comum: recusar o país ditatorial em que eram forçados a viver até então. Como só nasci em 2002, quase 30 anos depois de 25 de Abril, não tive a oportunidade de vivenciar este momento, que, segundo as histórias contadas e as descrições ouvidas, foi tão bonito e emotivo, e tenho por isso pena de não poder ter estado lá. Mas, por outro lado, não vivi no país da ditadura, da censura, da repressão e das prisões políticas, como Caxias, Tarrafal, Aljube e Peniche. Não vivi no país que todos os anos empurrava, muitas vezes a salto, milhares de famílias para a imigração e que enviava milhares de jovens para a guerra colonial, muitos dos quais não regressavam ou regressavam estropiados.
Não vivi no país em que as mulheres eram vistas como seres inferiores, a quem eram negados determinados trabalhos e a autonomia de saírem do país sem autorização do marido. E, graças a Deus, consegui escapar ao país cujas taxas de analfabetismo eram das mais altas da Europa e cujo ensino obrigatório era apenas até ao 4º ano. Por todas estas razões, o 25 de Abril marcou um ponto de viragem que o país bem precisava. É graças aos chamados Capitães de Abril que tenho a oportunidade de estar aqui a discursar sobre o quão importante é a liberdade, e é graças a estes militares que posso escolher o meu futuro e tomar parte na sua construção. Tudo se resume à importância da liberdade, de opinião, de escolha e de expressão. E a iniciativa que estou aqui a representar, a Assembleia Municipal Jovem, é de facto algo a louvar. Todos podemos contribuir para a melhoria do nosso concelho, a casa de todos nós, sanjoanenses, num local em que sentimos que as nossas opiniões foram ouvidas e as nossas aspirações tomadas em conta. Gostaria de terminar com uma breve citação do poema As Portas que Abril abriu, de José Carlos Ari dos Santos, que nos mostra a importância da liberdade no passado, no presente e certamente no futuro. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era liberdade. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Nós podemos ter a certeza que, com jovens assim a representar-nos, a democracia vai permanecer. Não temos nada a recear. Muito obrigada pela tua presença aqui e pelas tuas palavras. Dou agora a palavra a um representante da CDU. Está a chegar. Eu vim a passar ali. Está a chegar? Não sei. Se poderemos, esperamos um bocadinho, ou dou a palavra ao representante do CDS e esperamos que, entretanto, chegue o representante da CDU. Se calhar será melhor. Então, Sr. Manuel Luís tem a palavra, representando o partido CDS. Se não se importa, nós alteramos um bocadinho a ordem, pode ser assim. São 10h30, não costuma incluir. Pois, é verdade. Foi a seguir, tem razão, mas foi a seguir ao hastear da bandeira, foi tudo muito rápido. Damos início à sessão. Não, pronto. Eu acho que o Sr. Deputado Jorge Cortes não se importa que seja o Sr. Manuel Luís primeiro. Não sei se ele leva a mal, se Não, leva bem. Posso falar? Ok. Então, excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimos Senhores Vereadores, excelentíssimas autoridades, excelentíssimo e estimado público, imprensa. Celebramos hoje o 45º aniversário da Revolução de Abril. Para alguns de nós, os mais velhos, trata-se de uma data de referência no qual liberdade e respeito. Para os mais novos, partilhamos o desejo que tenham como uma das metas da sua vida a defesa dessa mesma liberdade como bem insubstituível do regime político democrático que pugna pela tolerância, pela procura da justiça e do bem-estar social para todos os portugueses. E nada melhor que o poder local para espelhar as conquistas conseguidas e permitidas pela Revolução dos Escravos, levada a efeito pelos Capitães de Abril, decorria o ano de 1974. Desculpem. A democracia é, como dizia Churchill, um regime político imperfeito, mas insubstituível enquanto não descobrirmos o melhor que o substitua. Por isso mesmo, a liberdade que emana da democracia é um direito garantido, mas não adquirido. O 25 de abril de 1974 trouxe muitos benefícios aos jovens,
permitiu, entre os outros itens, a abertura e condições para se posicionarem culturalmente e profissionalmente no espaço económico aberto como a União Europeia, impensável no tempo da ditadura. O regime democrático não se consolida apenas com grandes obras e com grandes decisões estruturais. A democracia participativa é fortalecida se no dia-a-dia existirem ações que proporcionem a aprendizagem pelos mais novos dos valores democráticos. Há dias tive uma experiência que confirma a seriedade deste raciocínio. Só um momento que as folhas colaram. Ela passou-se na Escola de Parque, onde tive o privilégio de participar como aluno da Universidade Sénior, numa sessão destinada a crianças cuja idade não ultrapassava os 6, 8 anos de idade. Pelos organizadores foi escolhido um tema: falar às crianças da nossa experiência sobre o 25 de Abril e um pouco sobre a guerra colonial. Não vou dizer-vos aqui as respostas que obtivemos. Eu, pessoalmente, entendi perguntar às crianças se sabiam o que era a liberdade. As respostas dadas foram corretas. Fiquei emocionado porque me apercebi que aquelas crianças tinham uma retaguarda familiar e escolar, cujos pais e professores, nascidos, de certeza, na sua maioria, após o 25 de Abril, mas que sabiam incutir nos filhos o valor da liberdade. É realmente louvável quando estamos perante um naipe de crianças muito pequeninas, quer dizer, e elas não sabem, quando eu lhe pergunto o que é a liberdade, e elas me dizem, uma delas lembra-me de me dizer: é o respeito que eu tenho que ter para com o meu colega que está aqui ao lado, pelas ideias dele e pela maneira como pensa. Não foi assim, mas o raciocínio era este. Estimados concidadãos, sei que nem tudo são rosas ou cravos, como queiram. Existem muitos erros nas estratégias políticas seguidas. Os jovens, na sua larga maioria, não se identificam com o atual regime. Urge, por exemplo, efetuar uma reforma administrativa. É necessária a revisão do sistema eleitoral que contempla os círculos uninominais. O atual sistema político não satisfaz as necessidades e a aceitação política dos nossos jovens. Também as políticas seguidas, quer a nível local, quer a nível nacional, não satisfazem nem ajudam ao dinamismo económico. Dou apenas como exemplo a regionalização do país, que não se vislumbra. As áreas metropolitanas ou as CIMs, nas comunidades intermunicipais, nada resolvem quanto à descentralização. Necessária a modernização da máquina administrativa, a eliminação da burocracia. É urgente criar justiça social fiscal, a modernização do aparelho produtivo, as políticas de consonância entre empresas, ensino e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que evitem a sangria dos recursos humanos de valor acrescentado. Aqui estou-me a referir a doutorados, a licenciados em áreas de investigação produtivas e científicas, a médicos e a enfermeiros, etc., que são forçados a abandonar o país por falta de condições económicas e de empregabilidade. Falta cumprir Abril, falta conseguir um país justo, fraterno e desenvolvido sem excluídos, onde existam patamares mínimos que assegurem a sobrevivência, onde a justiça funcione de igual forma para todos e não em função do poder económico, do poder político ou do tráfico de influências. É preciso combater a todos os níveis a fraude e a corrupção. Ela existe nos diversos patamares de poder. Vou terminar, porque já vos mancei muito, citando o cidadão brasileiro Chico Buarque: a esta terra ainda vai cumprir-se o ideal, com a esperança de que este povo ainda vai transformar este país num imenso Portugal. Viva o 25 de Abril! Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Cortês. Muito bom dia. Peço desculpa à Sra. Presidente por ter chegado exatamente à hora, porque teria sido mais útil chegar 2 minutos antes. Mas, enfim, a vida é assim. Digníssima mesa, caros eleitos da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da Câmara Municipal, excelentíssimos convidados, caros sanjonenses. A Revolução do 25 de Abril pôs fim a quase 48 anos de ditadura fascista. Com rigor, 47 anos, 10 meses e 28 dias.
Foi iniciada com o levantamento militar, o movimento das Forças Armadas, e logo apoiada pelo movimento popular, heroico e exaltante, de libertação política, que se inscreve como um dos momentos mais altos da história de Portugal, sem dúvida, o mais importante do século XX. Nos dias de hoje, somos frequentemente confrontados com tentativas de desculpabilizar e branquear a ditadura fascista e os seus responsáveis políticos, incluindo o papel dos mais altos dignatários, os presidentes da República, desde Gomes da Costa a Tomás, os presidentes dos governos, Salazar e Caetano, e os seus ministros, alguns mesmo, foram recaustados, passaram-lhes o certificado de democratas. Também os responsáveis pelo aparelho repressivo, que cometeram crimes dos mais bárbaros, inclusive assassinatos, são, de certa forma, desculpados, como se nunca tivessem feito muito mal e como se aquilo que se diz que fizeram fosse ficção de alguns. Por outro lado, o suporte económico e financeiro do regime, monopolistas, banqueiros, latifundiários, que viveram sempre ancorados nos favores do próprio regime, passaram à categoria de empreendedores. Os recentes acontecimentos em volta de um banco com o nome de família demonstram bem esta espécie de empreendedores. Ouvimos e lemos frequentes ofensivas políticas e ideológicas com finalidade de desacreditar o 25 de Abril. Ouvimos e lemos frequentes ataques ao Partido Comunista Português, movidos por um ódio profundo ao seu papel na história e na oposição ao fascismo. Aliás, o PCP foi o único partido existente antes de 1926 que sobreviveu à ditadura, que, apesar de ilegalizado, nunca se rendeu, como todos os outros fizeram. Manteve, nas mais difíceis condições, a coragem e a superioridade moral. Repito, superioridade moral, sim, superioridade moral relativamente aos esbirros do regime, e nunca se rendeu. Com estes ataques, pretende-se que os portugueses aceitem políticas antidemocráticas e neoliberais, que o Estado deixe de ser a garantia de direitos, que a Constituição da República deixe de consagrar direitos como o direito à saúde, à segurança social, à reforma na velhice, à habitação, ao ambiente, à água, ao ensino, à cultura, à ciência, etc. Pretende-se ainda que os cidadãos aceitem a diminuição real dos seus rendimentos e, consequentemente, se conformem com as desigualdades sociais. À semelhança do que se tem verificado por toda a Europa, os grupos neofascistas ganham importância nos aparelhos de Estado. Alguns participam nos governos. Em Portugal, são imensas as iniciativas que tentam impor, muitas vezes com a cobertura dos grandes meios de comunicação social, o seu reforço político. Quanto a nós, é importante transmitir às gerações mais novas que em Portugal houve uma ditadura fascista. Uma ditadura que perseguiu, torturou e assassinou portugueses que lutavam pela liberdade, pela paz e pelo pão. Liquidou liberdades e direitos dos cidadãos. Obrigou a sua juventude a participar numa guerra que provocou milhares de mortes e estupriados. Nossos concidadãos, jovens militares, mandados à força para as colónias. Por cá existe até um talhão no cemitério onde estão vários sargentos mortos na Guerra Colonial. Mas não foram só os jovens portugueses a serem vítimas da Guerra Colonial. Muitos patriotas africanos também pereceram. E não podemos esquecer também massacres sobre populações civis, como a que ocorreu em 1962 em Moçambique, na região de Tete, onde foram metralhados velhos, mulheres e crianças. Era um regime isolado na esfera internacional, apoiado só pelos Estados Unidos, Israel
e a África do Sul do apartheid. Um país fundador da NATO que teve desta sempre a compreensão e o apoio para levar a guerra colonial até onde levou. Uma guerra que serviu exclusivamente os interesses dos grandes monopólios nacionais estrangeiros. O fascismo português, que se autodenominou de Estado Novo, explorou e reprimiu as massas trabalhadoras, impondo salários de miséria e o nível de vida mais baixo da Europa. Ocupou os sindicatos, proibiu greves e manifestações, proibiu partidos políticos, obrigou o PCP à mais severa vida clandestina, prendendo, torturando e assassinando muitos dos seus militantes. Chama a atenção que o PCP é, no mundo, o partido que mais anos viveu na clandestinidade, sem nunca interromper a sua atividade, dentro do território nacional, sem nunca ser desmantelado. O Estado Novo, de denominação salazarenta do regime, censurou os jornais, a rádio e a televisão, empurrou 2 milhões de portugueses para a imigração, promoveu o obscurantismo na educação e na cultura. Em 1964, havia em Portugal mais de 3 milhões de analfabetos. Ignorou os mais elementares direitos das mulheres. Copiou múltiplas experiências do fascismo italiano e alemão, inclusivamente a sedução nazi, de braço levantado e mão estendida. Mandou os seus ministros, os seus militares, os seus polícias, aprender na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler práticas políticas e métodos repressivos. Criou uma polícia política, a PIDE, um Estado dentro do Estado, e uma extensa rede de informadores para prender quem se opusesse. A nossa cidade era fértil em informadores da PIDE, alcunhados de bufos. Criou uma milícia fascista, fardada e armada, a Legião Portuguesa, à semelhante das SA de Hitler e dos Camisas Negras de Mussolini. Em São João da Madeira também existia uma delegação da Legião Portuguesa, precisamente ali no Largo Sul. Para a juventude, criou a Mocidade Portuguesa, fardada e obrigatória, no meu tempo, para os rapazes que frequentassem o atual 5º e 6º ano, e não obrigatória, mas com alguns incentivos nos anos seguintes. Para contornar os opositores, criou os chamados tribunais plenários, tribunais especiais, com magistrados fantoches, fiéis e apoiantes do regime. Inspirado nos campos de concentração nazis, criou, em Cabo Verde, o campo de concentração de Tarrafal. Curiosamente, este campo, algum tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi encerrado, pois o regime foi acusado pela comunidade internacional de ter práticas nazis. Mais tarde, em 1961, o ministro do Ultramar, hoje um democrata reconstado, reabriu o mesmo campo, no mesmo local, com um novo nome. Chamou-lhe Campo de Trabalho do Chombão, só para que os presos políticos nas colónias que ele designava províncias ultramarinas. A repressão e o terror não conseguiram, porém, impedir os opositores ao regime de desenvolverem a sua luta. E o fascismo, apesar dos poderosos meios, não conseguiu nunca abafar o desejo de liberdade dos seus opositores. E durante muitos anos, o desenvolvimento da luta era lento. Mas nos anos 60 do século XX, ampliaram-se e aprofundaram-se as contradições da sociedade portuguesa. Portugal era um país atrasado, mas onde as massas trabalhadoras tomavam um papel importante na produção. Um país detentor dos mais antigos impérios coloniais do mundo, mas, simultaneamente, era dominado e submisso a outros países. Um país com forte repressão sobre os comunistas, mas que não conseguia impedir o PCP, submetido, como já disse, à mais severa clandestinidade, que existisse, solidamente organizado, desenvolvendo a sua atividade regular, com os seus meios próprios de propaganda, as suas tipografias clandestinas, a sua imprensa, o seu jornal, o Avante, e a sua rádio. Portugal era um país onde foram suprimidos os direitos mais elementares, onde eram proibidas reuniões, assembleias, greves, concentrações, manifestações, mas onde passou a ser frequente as greves, as reuniões,
assembleias e onde muitas vezes o povo saía à rua enfrentando a repressão e às vezes a própria morte. Todas estas contradições aprofundaram-se ao longo da ditadura e nas décadas de 60 e 70 atingiram um nível elevado, sobretudo quando se ficou demonstrado a tese do PCP que a demagogia do marcelismo não nos levava à democracia, que o marcelismo não era mais que o salazarismo sem Salazar. Convergiram com rapidez dois fatores essenciais de uma situação revolucionária, cada vez não vou precisar de água, desculpa. À revelia do regime, no final dos anos 60, tinha havido um forte movimento nos sindicatos que se encontravam nas mãos de obedientes e apoiantes do sistema. Dezenas de sindicatos passaram a ser dirigidos por trabalhadores apostados em conseguir melhores condições de trabalho. Em 1970 foi criada a Intersindical Nacional com uma adesão de 40 sindicatos. No movimento operário formaram-se um grande número de comissões de unidade e comissões de trabalhadores que se estendiam a empresas. Multiplicaram-se as paralisações, concentrações, greves, manifestações. De outubro de 73 ao 25 de abril de 74, teve lugar uma vaga de greves em numerosas empresas que envolveu mais de 100 mil trabalhadores da indústria e de assalariados do Ribatejo e Alentejo. O movimento democrático, com a criação da CDE, alargou e reforçou a sua atividade. A luta contra a libertação dos presos, a luta pela libertação dos presos, reconheceu um novo impulso com a constituição da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. No seio da juventude, o movimento da Juventude Trabalhadora e o aparecimento da UEC, União dos Estudantes Comunistas, reforçaram de modo muito importante a contestação dos jovens ao regime. O movimento democrático das mulheres, movimento que neste momento está a ser homenageado no município vizinho e que daqui felicito, trouxe às mulheres em particular e aos portugueses em geral a consciencialização do papel da mulher na sociedade, lutando e divulgando com toda a clareza que a mulher devia ter os mesmos direitos que o homem. Os pequenos e médios agricultores, em diversos pontos do país, contestavam todo o roubo dos baldios e a política agrícola do regime e organizaram um jornal que se designava A Terra. Alguns pequenos industriais, alguns sanjonenses, contestaram políticas do governo. Os intelectuais desenvolveram uma atividade contestatária como nunca contra o obscurantismo e a censura, e criaram a Associação Portuguesa de Escritores. Importantes setores da Igreja Católica enfrentaram o regime, desmascararam crimes de guerra nas colónias, manifestaram-se pela paz e intervieram no movimento sindical. No seio das Forças Armadas, desenvolveram-se lutas de praças, sargentos e jovens oficiais. Houve deserções individuais. Houve deserções coletivas, recusas de embarque para a guerra, recusas de prestar juramento, pequenos motins, levantamentos de rancho, recusas de cumprir ordens. Era a expressão clara da revolta que alastrava nos militares e que conduziram em 73 à criação do movimento das Forças Armadas. Às vésperas do 25 de Abril, Portugal aproximava-se a passos largos da derrota do fascismo. O levantamento militar do 25 de Abril foi um ato heroico dos soldados que o organizaram. Um levantamento militar que teve a sua preparação, a sua estratégia e teve o seu comando de reconhecida competência e teve diversos atos heroicos, uns de conhecimento público, outros não. Na nossa opinião, o bom senso, o respeito pela verdade histórica, o respeito pelos diversos participantes e a unidade contra o fascismo aconselham a que se não singularize nenhum militar e que se reconheça o MFA como um herói coletivo,
de jovens soldados que, em boa hora, contribuíram de modo ímpar para a liberdade do povo português. Por fim, se aos militares de Abril coube o mérito do derrubamento da ditadura e de terem restituído a liberdade ao povo português, é um facto que ao movimento popular de massas coube marcar o rumo e o ritmo da Revolução. Uma revolução que se legitimou no dia a dia da vida dos portugueses e que teve a sua expressão máxima com a aprovação da Constituição da República no dia 2 de abril de 1966. Resta-me dizer, viva o 25 de abril, fascismo nunca mais. Tenho que... Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao representante do Partido PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Igual. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, restantes membros da mesa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Convidados, Senhoras Deputadas da Assembleia Municipal, sanjoanenses e imprensa. Assinalam-se hoje 45 anos sobre o dia em que a esperança foi devolvida aos portugueses, 45 anos sobre o dia em que a liberdade e a democracia passaram do ideário de muitos à realidade de todos os portugueses. Da mesma forma como nos mobilizamos para assinalar e comemorar este dia, também é importante e necessário que façamos uma reflexão sobre o seu significado e consigamos projetar para o futuro as conquistas feitas em 74. Na verdade, assistimos diariamente à luta pelos ideais da democracia que muitos povos, um pouco por todo o mundo, sentem necessidade de combater, muitas vezes à custa do sacrifício das suas próprias vidas, de forma a libertarem-se das amarras que alguns teimam em manter, movidos unicamente por atitudes egocêntricas de defesa dos seus interesses pessoais, tendo como armas o medo e a opressão sobre os seus próprios concidadãos. Para esses povos, vai a nossa solidariedade e a esperança que, tal como nós conseguimos em abril de 74, também eles consigam alcançar a liberdade e transitar para regimes democráticos de forma pacífica e coesa. Em Portugal, as instituições democráticas criaram raízes, estão bem alicerçadas, fruto de um processo que conta já com 45 anos de sedimentação. É impensável um retrocesso civilizacional que nos conduzisse a um regime que não o democrático, não existindo, portanto, uma ameaça à nossa democracia. Mas no que respeita aos ideais de Abril, essa certeza já se desvanece com o que vai acontecendo à nossa volta. Todos os dias entram em nossas casas, através dos meios de comunicação social, casos de corrupção, favorecimentos, compadrio, violência doméstica, discriminações, populismos. Estas são verdadeiras ameaças aos ideais da liberdade e da democracia, perpetradas por uns quantos que colocam os interesses pessoais e corporativistas à frente dos interesses da comunidade que deviam servir. Cabe-nos a nós, cidadãos, estar atentos a tais atitudes, condenando-as e exigindo que os ideais da democracia sejam praticados e não apenas apregoados. Para isso, é necessária uma maior mobilização e participação nas instituições onde, de forma democrática, são tomadas as decisões que afetam todos e cada um de nós. Nada melhor para esta participação cívica do que os órgãos do poder local. Dada a proximidade entre eleitores e eleitos, é na Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal, os órgãos mais representativos das comunidades locais, que os municípios devem fazer-se ouvir, exercendo uma das mais importantes premissas do 25 de Abril, a liberdade de opinião e de expressão. A participação ativa dos sanjoaneses na defesa dos direitos e dos interesses da sua comunidade já ficou demonstrada em vários momentos da sua história. Num passado mais recente, sanjoaneses foram chamados a intervir para libertar a cidade do bloqueio que tantos constrangimentos ao progresso da cidade causou. Exercendo o direito ao voto livre, que abril de 74 permitiu, nas últimas eleições autárquicas, os sanjoanenses optaram por dar maioria ao Partido Socialista para governar os destinos da cidade. Mas se revolução deveria significar evolução,
Não é a isso que assistimos no presente. A visão de futuro, anunciada há 2 anos, está-se a tornar numa prática que compromete seriamente a ambição de sanjonenses. As obras estruturais para a cidade, das quais são exemplo a reabilitação da habitação social, Sanjotec, Oliva Creative Factory, Núcleo de Arte do Oliva, Casa da Criatividade, Academia dos Campeões, entre muitas outras, o legado dos executivos PSD para os sanjoanenses, estão a dar lugar a pequenas obras de circunstância e de cosmética, reveladoras do desinvestimento na cidade e da incapacidade de gerir os seus destinos. As contas do município referentes ao ano 2018, apresentadas recentemente, demonstram isso mesmo. Uma quebra significativa no investimento na cidade, apesar da maior disponibilidade financeira a que o Executivo teve acesso. A não execução de obra que estava prevista e orçamentada lança uma hipoteca sobre o futuro do município, exigindo que todos nós sejamos capazes de encontrar respostas para as questões atuais da nossa cidade. As minhas palavras finais são dirigidas aos mais jovens. O 25 de abril de 74 foi há 45 anos, o que significa que os jovens da minha geração, dentro do meio século de idade, e das gerações seguintes apenas conhecem a realidade da vida em liberdade e em democracia. Precisamos, por isso, de fazer um esforço acrescido para manter vivos os ideais de Abril. A incessante procura de informações verdadeiras acerca deste momento histórico, seja consultando inúmera documentação que existe, seja ouvindo os testemunhos daqueles que o viveram, torna-se fundamental para sermos cidadãos informados e críticos, dispostos a participar ativo e responsavelmente na defesa das liberdades fundamentais e da democracia. Fica, portanto, o meu apelo aos jovens sanjoanenses para que se empenhem na perpetuação dos ideais de Abril ao longo dos tempos e na construção de uma sociedade justa, coesa e plural. Viva a democracia, viva São João da Madeira, viva Portugal. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado representante do Partido Socialista, o Deputado Rodolfo Andrade. Muito obrigado. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da mesa, João e Márcia, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, Sra. Presidente da Junta de Freguesia, excelentíssimos membros desta Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, e assim permita-me que o saúde com um especial cumprimento e o desejo de um feliz dia de aniversário, representantes das entidades civis, militares e demais instituições e associações, caras e caros sanjonenses, caras e caros amigos. Muito bom dia e, mais uma vez, bem-vindos às comemorações de Abril. Vivamos Abril. E viver Abril é também recordar um passado negro e vergonhoso. Mas cumpre-nos recordá-lo com a obrigação de prometer um futuro tranquilo, pacífico, livre e incógnito, duvidoso e, acima de tudo, surpreendedor. O ritual desta manhã, na nossa Assembleia e em praticamente todas as Assembleias espalhadas pelo nosso país, mantém, acima de tudo, o encontro dos portugueses com esse passado recente e toda a história que o envolveu e sucedeu. E este passado recente tem números. Ousaria chamá-los de números da vergonha, e dos quais saliento alguns. Mais de 30 mil presos políticos espalhados por todo o país e pelas colónias. Milhares de presos políticos só no Forte de Peniche. Centenas de presos políticos na Fortaleza de São João Batista, no Tarrafal, em Aljube, na sede da PIDE, tanto em Lisboa como no Porto, e em muitos outros locais no país e nas colónias. Milhares de mortos em combates em África. 30 mil feridos também nesses combates. Milhares de famílias destroçadas. E se os números nos repugnam, os dados e a realidade social eram deveras assustadoras e até impensáveis à realidade atual.
A diversidade de partidos políticos era uma utopia. A ausência de eleições livres, a limitação do direito de voto no sexo feminino, o medo em falar mal do governo, o controlo da comunicação social, a obrigação do serviço militar, onde estava também incluído a ida à guerra, torturas, ameaças e assassínios. Ainda há bem pouco tempo li uma reportagem sobre o tema e, entre muitas outras, havia uma situação que me fez voltar atrás. E passo a citar. Os espancamentos. Lembro-me de ser espancado. Doía muito. Mas a grande dúvida era se a gente se aguentava e fazia alguma declaração que podia comprometer camaradas. Essa era a dor maior. E isto leva-nos também a refletir sobre a postura de camaradagem, de sonhador, de interajuda e de partilha do povo português. Só com estas características foi possível aguentar e acabar com este cenário e trazer ao país a cor que caracteriza a liberdade. Só assim foi possível dar arranque ao golpe militar que rapidamente se traduziu numa revolução. Caras e caros amigos, marco presença hoje aqui nesta Assembleia sem que o medo me tome as palavras, sem preconceitos e sem tabus. Reforço, sem quaisquer preconceitos, com vontade de criticar, de questionar, com vontade de querer mudar. E faço com total incerteza sobre como será o dia da amanhã, mas sem medo que esse dia possa ser um dia de terror. E que bela que é essa incerteza de como será o dia de amanhã. E nunca nos esqueçamos que foi o 25 de Abril que restituiu a todos os portugueses, mesmo àqueles que são contra o 25 de Abril, o direito de viver sem medo, de falar sem medo e, sobretudo, o direito de discordar sem medo. Permitam-me também que agradeça aos capitães, aos políticos, aos partidos, ainda que maioritariamente clandestinos na altura, mas, acima de tudo, agradecer aos portugueses, que com a coragem necessária e o impulso das Forças Armadas puseram ao fim ao regime que vinha a estrangular o país. Falo de agradecimentos e, à semelhança dos anos anteriores, não poderia avançar, obviamente, sem um agradecimento muito especial e que nos faz, mais uma vez, reencontrar com o nosso passado recente. Um amante da liberdade, um sonhador profissional, um constante insatisfeito. Uma pessoa de coragem, com sonhos e que foi parte ativa da nossa história e um grande responsável pelas conquistas de Abril. Falo de Josias Gil. Ex-autarca do nosso município e personagem fundamental da história do nosso país e da nossa democracia. Alguém que tudo fez pela liberdade dos outros e que merece também por isso o meu maior cumprimento e reconhecimento. 45 anos de liberdade, 45 anos de revolução. Celebramos hoje um arranque para um caminho longo, constante, incompleto e que nos obriga a ser audazes. O movimento foi político e militar, a revolução foi social, educativa, artística, humana e em muitas outras áreas. Abril trouxe-nos esperança, Abril trouxe-nos a vontade de um país melhor, a vontade de uma sociedade livre. Abril permitiu e deu-nos a possibilidade e o direito de viver. Mas vivemos hoje ainda tempos conturbados. O mundo global continua perigoso. Uma oportunidade em cada esquina, mas simultaneamente um mundo injusto e cheio de buracos. Mas que raio de liberdade é esta que faz com que sejamos escravos de hábitos de consumo? Mas que raio de liberdade é esta que faz com que nos guiemos por pseudo-orientações altamente questionáveis? A liberdade é uma realidade, é certo, mas apenas para alguns. Vivemos numa sociedade injusta e ingrata e que conduz maioritariamente as pessoas como fantoches. Vivemos hoje um sentimento e uma necessidade de lutar diariamente pela liberdade. A nossa democracia tem problemas. Julgo que toda a gente disse isto aqui hoje. A democracia é imperfeita, necessita de diálogos, de consensos, de vitórias, de derrotas, de tolerância, de capacidade de encaixe. A democracia vive de problemas, de necessidades e de soluções. A democracia deve ser feita por cada um de nós, a título individual, e praticada em sociedade,
para, de forma coerente, permitirmos à população a participação na construção de uma cidade justa e tolerante. E se há um ano atrás eu já dizia que esta democracia estava ameaçada, pouco ou nada mudou nos últimos 365 dias. Reparemos à nossa volta, acordemos, abramos os olhos. Venezuela, Brasil, Médio Oriente, Síria, Europa do Leste, Myanmar, China, Coreia do Norte, Mediterrâneo, no próprio Mediterrâneo, na Ucrânia, na República Democrática do Congo e em muitos outros países e Estados. Vivemos tempos de tensão, de desrespeito, de atropelamentos cívicos, de fome, de controlo, de censura, de tortura e de morte. E é nestas alturas que o fascismo encontra as condições ideais para proliferar, para se impor e se apresentar como alternativa política. Vivemos tempos de grande tensão, de difícil e escasso diálogo, tempos de grande intolerância, e a participação cívica e política na sociedade é, de forma incontrolável, diminuta. E é nestas alturas que devemos olhar mais uma vez para o passado recente, repensar os valores de Abril e assumirmos que o trabalho está longe de ser considerado concluído. A liberdade veio para ficar, mas ainda não está ao alcance de todos. A nossa sociedade continua a oprimir. Por isso, arregacemos as mangas e, mais importante do que isso, não sejamos egoístas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, a democracia e a liberdade são, felizmente, uma realidade na nossa cidade, nos nossos bairros. Mas que isso não nos dê por satisfeitos. As nossas responsabilidades são maiores. Os compromissos são exigentes. O caminho está livre e devemos manter o foco. A confiança depositada no Partido Socialista por uma expressiva maioria dos sanjonenses é elevada e é a obrigação dos autarcas todos darem o retorno aos cidadãos. A nossa cidade está inserida numa Europa, num país que tanto respeitamos e desejamos. E é nesse sentido que o nosso desafio é ambicioso. A política autárquica deve ser feita com responsabilidade, diálogo e cooperação. Ganha a cidade e ganham os sanjonenses. A responsabilidade é grande, os compromissos estão lançados. O caminho está livre e a confiança depositada em nós é elevada. Temos a obrigação de proporcionar uma vida digna e justa aos cidadãos. É só para isso que aqui estamos. Cabe aos autarcas apontar alternativas, não desiludir, não ignorar expectativas e apontar um caminho credível, um caminho que passe pelo desenvolvimento, pelo crescimento e pela alternativa. E digo isto porque, olhando para o futuro, não há dúvida que a nossa cidade precisa de mais. O futuro é desafiante e o papel dos municípios deve ser mais alicerçado e conjugado. Portugal é um país constituído por pequenas cidades e com fronteiras municipais bem definidas, onde muito dificilmente se consegue penetrar. Mas o futuro exige-nos mais e devemos ambicionar o melhor para o município de São João da Madeira, o concelho mais pequeno do país, no meio de duas grandes áreas como Oliveira das Meias e Santa Maria da Feira. A nossa cidade precisa de ter foco no futuro. O partido tem essa consciência, o Executivo tem essa consciência, reconhecemos essa preocupação no Executivo e estamos a trabalhar com os objetivos bem definidos. Olhamos para o presente e para o futuro e constatamos que seguimos no bom caminho. No caminho da criação de emprego, no caminho da procura de mais investimento privado, no caminho da procura pelo desenvolvimento, no caminho da melhoria social, no caminho da preparação dos mais jovens, no caminho de uma cidade justa e sustentável, no caminho de uma cidade livre que possa honrar os lemas de Abril. Sr. Presidente da Câmara está no bom caminho e pode certamente contar com o Partido Socialista. Termino esta intervenção com um poema de Manel Alegre e que retrata bem o que foi Abril e, não menos importante, o que necessitamos que continue a ser Abril. Eu vi Abril por fora e Abril por dentro. Vi o Abril que foi e Abril de agora. Eu vi Abril em festa e Abril lamento. Abril como quem ri, como quem chora. Eu vi chorar Abril e Abril partir. Vi o Abril de sim e Abril de não. Abril que já não é Abril por vir. E como tudo, o mais contradição. Vi o Abril que ganha e Abril que perde. Abril que foi Abril e o que não foi. Eu vi Abril de ser e de não ser. Abril de
Abril de abril vestido, abril tão verde. Abril de abril despido, abril que dói. Abril já feito e ainda por fazer. Caros sanjonenses, caros amigos, resta-me desejar um viva a São João da Madeira, à nossa querida cidade, um viva a Portugal, um viva à Europa, um grande viva à liberdade e um grande viva à democracia. Muito obrigado, um bom dia para todos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora tenho a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito bom dia a todas e a todos, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras vereadoras e senhores vereadores, senhores membros da Assembleia Municipal, representantes de todos os partidos que democraticamente saúdo, a CDU, o CDS, o PSD, o PS, senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, senhor Presidente da ADS, demais dirigentes associativos aqui presentes, dirigentes partidários, antigos autarcas, senhora representante da Assembleia Municipal Jovem, senhores membros do Coro de Câmara, senhores representantes da imprensa, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos o 45º aniversário do 25 de Abril, a data mais marcante do século XX português. E celebramos-lo em São João da Madeira, permitam-me que o diga, com particular entusiasmo e emoção, porque estas comemorações do 25 de Abril serão assinaladas por uma intervenção de memória, uma intervenção patrimonial na nossa cidade, que visa deixar para as nossas gerações futuras um testemunho simbólico daquilo que representou o 25 de Abril. Estou a referir-me à intervenção que estamos a fazer na Rua do Poder Local, que conjuga um conjunto de vários elementos simbólicos da Revolução dos Cravos. Uma homenagem às Forças Armadas, que foram o motor desta Revolução, através da instalação de uma viatura militar Chaimite, que todos sabem desempenhou um papel importantíssimo no golpe de Estado e no momento da rendição do antigo regime. É um elemento icónico da nossa memória que ficará para todo sempre, esperamos nós, em São João da Madeira. Há um outro elemento dessa representação, a evocação de um capitão de Abril, o mais humilde de todos, aquele cujas características de personalidade, cuja conduta operacional no comando das operações e cuja conduta de vida posterior à própria Revolução do 25 de Abril, testemunha e sintetiza o melhor dos princípios e dos valores da Revolução Democrática. Falo do capitão Salgueiro Maia, que também terá o seu lugar na nossa cidade e que é homenageado através de uma pintura num dos edifícios do bairro do Poder Local, pintura essa que é feita a partir de um retrato importantíssimo, de uma fotografia importantíssima de um dos fotógrafos de Abril, Alfredo Cunha, que captou naquela imagem o olhar de Salgueiro Maia, a sua serenidade, a sua paz, a sua tranquilidade, a sua determinação, num momento altamente crítico da vida do país. É, portanto, um testemunho muito forte que nós escolhemos para marcar a paisagem e o território da nossa cidade. E, em terceiro lugar, nessa instalação também está presente o povo, através de um braço, de uma mão, que ergue um cravo. As massas populares, como há pouco aludiu, que também, de imediato, e porventura até para alguns de forma inesperada, encheram as ruas de alegria, de vida e tornaram, naquele preciso momento, totalmente irreversível a revolução que estava em curso.
É, portanto, um dia muito especial para São João da Madeira, porque passaremos a contar com este registro histórico, com este registro de memória e de homenagem a um dia especialmente importante na história da nossa pátria. A propósito de Salgueiro Maia, parece-me oportuno e pertinente recordar o seu pensamento e, através do seu pensamento, perceber 3 questões. Porquê é que foi feito o 25 de Abril? Como é que foi feito o 25 de Abril? E para que é que foi feito o 25 de Abril? Salgueiro Maia, numa entrevista que deu, respondeu a estas 3 questões. Em primeiro lugar, porque é que Salgueiro Maia e os demais militares que planearam e executaram a operação aqui em causa, porque é que Salgueiro Maia sentiu ter que cumprir um imperativo de consciência, e estou a citá-lo, e empenhar-se e intervir no 25 de Abril. Ele mencionou 2 razões fundamentais, que de algum modo já foram aqui debatidas. Em primeiro lugar, pôr cobro à guerra colonial, que dizimava o nosso país e que dizimava alguns países africanos, com os quais existia esse confronto, pôr cobro à guerra colonial que existia desde a década de 60. Portugal estava isolado no contexto das Nações Unidas, era um dos últimos países da Europa a descolonizar, e a guerra, de facto, gerou o caos económico, gerou a morte, o sofrimento e a devastação de milhares de famílias. E, portanto, os militares sentiram que não havia solução militar para a guerra colonial e que era absolutamente necessário pôr-lhe fim. Salgueiro Maia fala ainda de outra razão para levar a cabo o 25 de Abril. Evitar que, em Portugal continental, a curto prazo, deflagrasse uma confrontação social e uma guerra civil. Sentia-se que o nível das relações sociais, económicas e políticas no nosso país tinha atingido um nível tal de degradação que estava iminente um foco de contestação social que podia desencadear uma grande confrontação social no nosso país, uma situação de ruptura, desorganizada, uma situação de caos. E por isso tornava-se urgente prevenir e evitar um acontecimento de tal ordem e de tal natureza. E por isso os militares levaram a cabo o 25 de Abril, uma revolução que mudou as características fundamentais da nossa sociedade, que criou um novo pacto social, uma nova forma de Estado, uma nova forma de organização das relações políticas, económicas e sociais entre todas as pessoas. Uma verdadeira revolução. Depois, a segunda questão. Como é que se fez o 25 de Abril? E aqui, de facto, aconteceu algo absolutamente extraordinário. O 25 de Abril foi uma ação militar, mas ao contrário da generalidade das ações militares, que redundam ao longo da história em derramamento de sangue, em violência, o 25 de Abril foi um movimento pacífico. Os militares do 25 de Abril não fizeram nenhum morto. Os únicos mortos da Revolução foram alvo de um assassinato por parte da PIDE, no dia 26 de Abril. Atiradores da PIDE, barricados na sede nacional da PIDE em Lisboa, atiraram a matar para um grupo de populares que se manifestava em frente à sede da Polícia Política. No estertor do antigo regime, foi assim que se concretizou. Mas, de facto, esta revolução foi uma revolução pacífica. É claro que se utilizou a força.
Mas o plano operacional tinha uma preocupação fundamental e decisiva: evitar a todo custo o derramamento de sangue. E isso foi conseguido a 100%. E é um feito histórico absolutamente notável que, no contexto e na comparação desta revolução com outras revoluções militares, a torna absolutamente única e singular na história mundial. Em terceiro lugar, para que é que se fez o 25 de Abril? E aqui o Salgueiro Maia dá uma resposta absolutamente extraordinária. E passo a citar. Ele diz: nós tínhamos um ponto de partida, negar o poder. Nós tínhamos um ponto de partida, negar o poder. Esta é outra característica absolutamente fantástica do 25 de Abril. Os militares derrubaram o Estado Novo, não para conservar o poder para si próprios, eles negavam o poder, mas para devolver o poder à sociedade civil. Este era o ponto de partida, negar o poder e devolver o poder ao povo, objetivo que estava inscrito no manifesto das Forças Armadas desde o início e que se concretizou através da convocação das primeiras eleições livres que levaram à eleição de uma Assembleia Constituinte que, por seu turno, aprovou a Constituição Democrática de 1976. É, de facto, um caso absolutamente excepcional, este, o de um grupo de militares que derruba o poder para o entregar à sociedade civil. E esse plano foi cumprido. Ao contrário de outros golpes militares, que de início também tinham esta promessa inscrita nos seus objetivos, mas que, uma vez com o poder nas mãos, seduzidos pelo poder, o conservaram, o manipularam e instalaram ditaduras, em Portugal, estes jovens militares fizeram precisamente o contrário e honraram a sua palavra. É por isso que o 25 de Abril é um fenómeno histórico único na história da Europa e que inspira inúmeras pessoas, não só em Portugal, como noutros países. Porque as suas características são de facto extraordinariamente belas e sintetizam o melhor das qualidades do povo português. São João da Madeira é uma cidade com fortes tradições de liberdade. Já aqui o evocamos várias vezes. E em diversos momentos da resistência ao Estado Novo mostrou a sua grandeza e o seu valor. Nas greves operárias de 1943, grandes demonstrações de liberdade, greves operárias importantíssimas que marcaram o movimento operário e o movimento sindical no nosso país e que levaram a que São João da Madeira fosse o palco e o teatro de grandes operações policiais, de detenções em massa de trabalhadores que lutavam pelos seus direitos e pela sua liberdade. Demos esse exemplo, temos essa marca na nossa história. Recordo ainda, e nunca será demais fazê-lo, o resultado eleitoral em São João da Madeira do general Humberto Delgado. Resultado eleitoral que não conseguiu ser falsificado, como foi falsificado noutras cidades do nosso país. Os resultados oficiais em São João da Madeira deram a vitória ao general Humberto Delgado. E nós estamos a trabalhar no sentido de desvendar essa história, de perceber quem assegurou que assim fosse, quem assegurou que a vontade popular em São João da Madeira fosse respeitada, quem resistiu, quem teve a coragem de colocar a nu
a verdadeira vontade do povo nesse momento. É um outro momento muito importante da nossa história e da nossa tradição democrática. E qual é o nosso dever hoje, como autarcas, eleitos livremente pelo povo? É o de, em cada dia e em cada momento, aperfeiçoar os instrumentos da vida democrática e os instrumentos da participação cívica. É o que esta cidade, ao longo dos anos, tem vindo a fazer. Eu destaco 3 instrumentos de melhoria da nossa vida política e da nossa vida democrática. Em primeiro lugar, São João da Madeira, desde 2014, que tem uma boa tradição de devolução do poder aos cidadãos e de participação democrática. Refiro-me ao orçamento participativo. Temos um orçamento participativo na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia. E não é de sumenos importância, no 25 de Abril, falar deste instrumento da ação política local, porque justamente o que está em causa é um ato de devolução de poder aos cidadãos para que eles possam tomar decisões sobre gestão da vida pública, algo que não aconteceria jamais noutro cenário político ou institucional. Um outro instrumento que recentemente foi criado na nossa cidade é a Assembleia Municipal Jovem, tão bem representada aqui hoje pela Mariana Coelho. A Assembleia Municipal Jovem, que está na sua 2ª edição e que nós desejamos que resista a este ciclo político e que se consolide na nossa cidade como uma prática irreversível, a Assembleia Municipal Jovem é também um instrumento de formação política e de participação política dos jovens da nossa cidade e tem dado frutos e resultados extraordinários, o que desde logo é visível pela excelência e pela qualidade dos porta-vozes, melhor dizendo, das porta-vozes da Assembleia Municipal Jovem em São João da Madeira. Em terceiro lugar, demos este ano também um novo passo no sentido de reforçar a qualidade da nossa democracia. A democracia é o contrário da opacidade, é o contrário do obscurantismo, é o contrário da censura. A democracia implica revelação da verdade, implica transparência, implica arquivo aberto. E foi por isso, para qualificar a nossa vida democrática, que criamos este ano também o Portal da Transparência. É um terceiro instrumento da nossa cidade que qualifica a democracia. Através do Portal da Transparência, os cidadãos podem acompanhar toda a informação, toda a atividade da nossa autarquia com facilidade e escrutinar, fiscalizar e controlar de forma mais fácil e acessível do que antes a nossa atividade e o modo como nós gerimos a coisa pública. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, quero, por último, agradecer a Vossa Excelência todo o empenho que colocou na organização destas comemorações e, bem assim, na organização das comemorações que vão prosseguir no próximo domingo, pelas 15 horas, na Rua do Poder Local, em São João da Madeira. E quero desejar a todos um excelente feriado e fazer votos para que a nossa cidade, e penso que todos estamos empenhados nisso, continue a ser um exemplo, como é, de solidariedade social, um exemplo de coesão social e um exemplo de democracia para todo o nosso país. Muito obrigado e viva o 25 de Abril. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora eu própria vou tomar a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, colegas membros desta Assembleia, senhores convidados, senhores deputados, são-joanenses, imprensa
E, mais uma vez, muito obrigada ao coro da Câmara e também reitero o agradecimento de todos nós. Neste dia especial, é um prazer estar aqui e celebrar convosco a liberdade. Mais uma vez, esta data significa tanto na nossa história para a democracia. Este ano celebramos Abril, focando a importância do papel das Forças Armadas na conquista da liberdade e o fim da guerra colonial. Numa perspectiva de não deixar cair a memória desta revolução que nos enche de orgulho pela forma como decorreu, continuamos a dar prioridade a ensinar Abril junto das gerações que não o viveram. Compete-nos a nós reconstruir essas memórias que simbolizam o esforço de tantos que lutaram, morreram e sofreram por esta conquista que culminou com a tomada de poder levada a cabo pelo nosso Exército de uma forma pacífica e respeitadora dos direitos de todos, até daqueles que nos oprimiam. Este legado passará agora a fazer parte da geografia da nossa cidade, que o registra com a Chainite e o mural, cuja instalação será inaugurada no Largo do Poder Local. Estes símbolos patentes demonstram que, pela luta e resiliência, o povo pode conduzir o seu exército a conquistar e a combater pela liberdade, conquistá-la e pelos direitos humanos, e substituir balas por cravos, enchendo as ruas de gritos de felicidade em vez de destroços de guerra. Estes não são símbolos bélicos de armas usadas em guerra, mas sim daqueles que as terminam a fim das conquistas que temos a obrigação de preservar. Ensinar Abril significa que, mesmo que por vezes possamos sentir alguma desilusão, alguma frustração em relação aos nossos sonhos, devemos continuar a sonhar e lutar por eles. Significa ter consciência que, em liberdade, temos a oportunidade de o fazer, participando ativamente nessa mudança, fazendo acontecer, ou mesmo votando naqueles em que acreditamos nos podem representar. Ensinar Abril significa transmitir confiança nessa capacidade de cada um de promover essa mudança, não remetendo para os outros as opções que a nós dizem respeito. Contamos com todos nesta nossa missão, cada um com um testemunho que tenha para dar às gerações mais novas. Mas queremos também celebrar e cantar Abril porque continuamos livres e porque podemos fazê-lo. Viva o 25 de Abril, viva Portugal e viva São João da Madeira. E agora vamos finalizar com mais uma interpretação do coro de Câmara que tão gentilmente nos acompanha nestas celebrações. Esplendor
Muitíssimo obrigada. Antes de terminar a sessão, gostaria de apelar a que todos continuassem, que se juntassem a nós nestas celebrações do sábado. Vai haver um painel no Museu da Chapelaria com convidados da Teatria e a doutora Dom Cruz. Vai ser muitíssimo interessante. Convido todos para participarem às 3 da tarde no Museu da Chapelaria. E no domingo, às 3 da tarde, no Largo do Poder Local, vamos fazer a inauguração da instalação artística da Chainite e do mural, e nós pretendemos recriar a tomada de poder local. Portanto, eu apelo a todos que vão, que levem filhos, as gerações mais novas, também os mais velhos, todos nós vamos implantar a memória do que foi a tomada do poder em 1974. Portanto, apelo à vossa presença nessa inauguração, que não foi hoje, devido às condições atmosféricas. Muitíssimo obrigado e um feliz 25 de abril.